Sejam muito bem-vindos para mais um podcast da Reflexologia, onde você, reflexoterapeuta, vai poder ser muito ajudado não só com as minhas dicas de reflexologia, né, a respeito de pontos, a respeito de como usar a técnica, alguns assuntos também na área emocional, mas também como ser um melhor terapeuta. E não é só o reflexoterapeuta que pode ser beneficiado com nossas informações. Você que também que é da área da saúde, também poderá tirar muito proveito conhecendo melhor os nossos convidados. Então, seja muito bem-vindo para esse podcast. Meu nome é Osni Lourenço, eu sou reflexoterapeuta do IOR, fundador do IOR, e estou aqui para ajudar muito você. E meu convidado especial hoje, quem é? Nada mais, nada menos do que o professor Dr. Paulo Solano, né, que veio, né, de Florianópolis para nos dar esse prazer e de ajudar você também. Paulo, seja muito bem-vindo aqui, é um prazer muito grande ter você com a gente. Obrigado, Osni, obrigado pelo convite de estarmos aqui conversando esse papo gostoso e sobre o que a gente gosta de fazer, né? Isso, exatamente. Paulo, eu gostaria de começar aqui que as pessoas te conhecessem melhor, né? Sim. Vamos falar um pouco da tua história, tá? Você hoje é um naturopata e iridologista. Isto. Né? Mas antes disso, o que você fazia? Então, minha graduação original é Química. Então, eu fiz Química e sempre gostei dessa parte mais natural da Química. E quando a gente fala de Química, as pessoas já imaginam tintas, petróleo, toda aquela indústria poluente, né? Sim, isso tem no curso. Mas existiam disciplinas, assim, Osni, relacionadas às plantas. E daí você tinha lá uma planta e tinha que encontrar o princípio ativo daquela planta. Eu nunca esqueço o primeiro óleo essencial que eu fiz, que foi de cravo. Então, o laboratório ficou aquele cheiro gostoso, né? E daí já até aproveitei e usei aquele óleo para micose, né? Que é muito utilizado, óleo essencial de cravo para essa parte. Então, eu sempre gostei dessa parte natural, das plantas, dos alimentos. E dessa graduação em Química, por algum motivo, né? Eu acredito que como alguma coisa semeada, né, por uma força maior, né, que nos impulsiona para essa missão de medicina natural, né, que hoje já se fala de medicina integrativa, funcional, né, mas o que os naturopatas, os naturólogos aí têm já falado há muito tempo, né, de estilo de vida, de qualidade de vida, de alimentação natural. Então isso sempre me interessou, né? Eu lembro que em casa meus pais sempre comeram muita carne e muito alimento condimentado, né? E eu não gostava de algumas preparações lá que a minha mãe fazia, então eu passava no caminho da escola, perto de uma casa que ela tinha galinha caipira. E os ovos, né, caipiras, né, sem hormônio. Eu lembro que eu comprava aqueles ovos com estágio que eu fazia e preparava meu próprio ovo caipira, fazia lá minha aveia com banana. Então eu sempre gostei desse lado mais natural. Não só a alimentação, mas ao invés de usar um remédio, procurar usar tudo possível, né? Apesar que nunca tive nada de doença assim, mas uma dor de cabeça, às vezes um enjoo, usar um chá. Eu tinha muito chá de hortelã no quintal também. Então isso tudo me chamava a atenção. Daí a naturopatia, ela veio como uma forma de entender a pessoa como um todo. Então lá tinha a quiropraxia, né, algumas técnicas manuais. Daí tinha também desde a parte da alimentação, plantas medicinais, óleos essenciais, né, toda essa parte mais natural, de tratamentos naturais. Só que o que mais me chamou a atenção foram as técnicas de anamnese, porque era a forma da gente conhecer mais sobre a pessoa, que é o que mais importa. Como dizia Hipócrates, né? O que mais importa não é a natureza da doença que tem determinada pessoa, mas a natureza da pessoa que tem determinada doença, né? Então, conhecer a pessoa, e a gente conhece a pessoa através dos sinais na orelha, da face, dos pés, mas a disciplina que mais me apaixonei foi os olhos. O microsistema íris. Porque o microsistema íris, ele mostra o lado transgeracional. E tem muita investigação acontecendo na iridologia atualmente, sabe, Usni? Lá na Inglaterra, na Itália, estão investigando muitas coisas. Tudo que você imaginar do conhecimento humano, estão colocando em cima da íris. Olha que interessante. Você imaginar, eneagrama, os perfis psicológicos, constelação familiar, neurotransmissores, o que você imaginar de produção
do lado psicológico e do lado clínico, dá para colocar em cima desse círculo, desse símbolo, né? Universal, que é a nossa íris, que é particular de cada pessoa. Então, é um mundo apaixonante. Então, assim, eu fui entrando na naturopatia e me especializei na iridologia. Quando você aprendeu iridologia, era bem diferente do que você está fazendo agora. Muito, muito diferente. Como que era no começo? Então, essa iridologia clínica, né, que a gente fala, era mais aquela iridologia que se conhece dos órgãos, né? Então, somente do mapa dos órgãos, os sistemas. Mas hoje, como eu te falei, tem muita investigação dentro desse campo clínico mais avançado. Os neurotransmissores, essa questão não só de que o intestino é a causa de tudo, mas que vem lá da desbiose, que vem de aspectos emocionais, de traumas. Então, essa leitura dos traumas, né, que não existia no passado, né, de você conseguir ver ali um trauma gestacional, né, um trauma pós-natal e o impacto disso na coluna. Então, muita coisa nova realmente. A iridologia de hoje é totalmente diferente. E você também acrescentou, através dos seus estudos, que também não existia na iridologia, não é? Sim. Que acréscimos foram esses que você descobriu, pesquisou, testou, comprovou e hoje está passando para milhares de pessoas? Então, a gente sempre costuma falar daquele pulo do gato, né? O pulo do gato. Eu digo aos alunos que eu não escondo nada, né? Então, nas formações de iridologia, eu falo para eles que eu passo toda a minha experiência, de que esse ano, 2023, acaba fechando 20 anos de prática clínica. Olha que legal. 20 anos de atendimentos e observando o olho das pessoas, acho que já passou de mais de 500 mil íris, assim, pares de íris. Louco, hein? Então, todos esses achados, essas observações, existem aqueles sinais assim muito peculiares, porque a íris, por exemplo, não revela diabetes. Né? Não consigo olhar pelo olho e dizer, nossa, você tem diabetes. Mas eu vejo ali na íris que há uma predisposição, há uma tendência. Né? Só que hoje, quando eu chego na íris, vendo esse sinal com aquele outro, já quase tenho certeza. Mas a gente não diz na íris que ela faz diagnóstico. Mas a gente tem pela expertise já de muitos anos, essa pessoa com certeza já está alterado o seu açúcar, né? Então, esse tipo de achado clínico e muito na parte psicológica, porque cada setor da íris mostra um campo da vida. Olha que interessante. O campo familiar, o campo da religiosidade, o campo do relacionamento afetivo, o campo da relação consigo mesmo, a relação com o mundo. Então, isso é muito profundo. É muito profundo. Então, é o que eu te falei. No campo psicológico, abre um campo enorme, assim, muito grande. E pela maneira que você fala, é claro que você é apaixonado por isso. Né? Não, imagine. E uma coisa interessante, né? O que te traz essa paixão não é só o conhecimento, mas é o resultado, né? É o resultado. E como você se sente assim quando você olha para a pessoa, ela não fala nada para você e você começa a falar com ela, ela começa a chorar e fala, finalmente alguém me entende. Qual é a sensação? É incrível, né? É incrível porque eu acabei de fazer agora há pouco, uns 5 atendimentos, né? Agora na parte desse período, né? Antes de vir aqui para o nosso trabalho aqui. E cada uma das pessoas, eu não conhecia nada sobre elas. Nunca vi. E ao tirar a foto e colocar na tela, a gente vai comentando ali, que nem você vê nos pés, né, as características psicológicas e clínicas também. E a gente vai falando de traumas, do jeito dela pensar, o jeito dela sentir, agir, e por que é que ela está com aquela patologia, e aonde que começou, inclusive, aquela patologia. Né? E muitas, na hora da própria consulta, nossa, é mesmo. Aí, a partir daí mesmo que eu comecei a ter isso. Ela mesma começa a fazer, né, uma autoanálise. E o que a íris ela ajudou? A dar esse empurrão, né? Mostrar para a pessoa, na tela, ela mesma ver que aquele sinal que estava ali não estava normal. E a partir dali começou a fibromialgia, a psoríase dela, o vitiligo, as enxaquecas, depressão e por aí vai. Então, é como você falou, os achados e os resultados, Osni, através da naturopatia. Porque daí, depois que eu vejo, o que eu vou fazer com a pessoa? Uma ótima pergunta. Né? Daí eu vou passar o que eu estudei lá na naturopatia dos tratamentos. Então, eu vou passar certos alimentos, que ela coma determinados alimentos, que ela não coma determinados alimentos, que está fazendo mal.
Para você ter uma ideia, alergia, por exemplo, agora há pouco eu vi uma pessoa, alergia a milho. Alergia a milho, toda vez que a pessoa come a milho, mas isso eu vi no olho dela, né? Uma intolerância a milho. Toda vez que ela come milho, vai aumentar as características de carência emocional. Oxa. E daí, toda vez que ela comer milho, vai trazer isso à tona dentro da química dos neurotransmissores, né? Sim. E às vezes 2 dias depois ela fica meio para baixo. Mas para aquela pessoa que eu vi no olho a intolerância ao milho. Então, depois de plantas, oligoelementos, suplementos, fitoterápicos, o que eu for passar para ela, eu vou vendo depois uma melhora na íris, uma claridade, uma homogeneidade, né? Porque segundo aquela frase que está lá em Mateus, né? A candeia do corpo são os olhos. Né? De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, essa limpeza, essa harmonização que a gente vai sentindo quando a pessoa vai tomando mais água, quando vai comendo mais verde, quando não vai comendo tanto, né? Como as pessoas comem demais, poderíamos viver 1/3 do que comemos tranquilamente, né? Quanto mais comemos, mais doenças. Então, com toda essa mudança de estilo de vida, o olho vai mostrando uma claridade, uma luz, assim, uma homogeneização de cor. O que escurece um olho, então, nós estamos falando da íris, né? A íris é a parte colorida do olho. Então, nós temos a pupila, que é a bolinha de dentro, e a íris, que é aquilo que dá cor nos olhos, né? O que faz um olho escurecer são aqueles sinaizinhos, né? Parece uma folha, tem algumas coisas que vão tornando escuro. Me fala um pouco desses sinaizinhos que aparecem na íris. Então, olha que curioso, né? Porque as 3 cores principais, Osni, é o azul, o esverdeado, uma cor de âmbar, assim, e o olho marrom. Então, o que acontece? As pessoas de olhos marrons, o olho sempre foi marrom, né? E ele pode ficar um pouquinho mais escuro, até chegar a um preto, assim, mas é natural. O olho azul é azul, só que ao longo da vida as pessoas falam, pois é, quando eu era criança meu olho era mais azul, mas agora está meio esverdeado, né? É porque misturou o que com azul para dar esverdeado? O amarelo. E o amarelo, misturado com azul, que dá essa aparência verde, vem de alimentos que formam um catarro. Eita! Nesse catarro, esse muco, é de farináceo, é de lácteos, é de açúcar. Então, as pessoas de olhos azuis têm que cuidar com esses alimentos, porque ele vai formando uma congestão. E daí vai ficando o olho mais verde, mais esverdeado. Então, essas alterações de pigmentos são intoxicações. Olha só. O laranja geralmente é mágoas. E também está ligado com açúcar. O marrom está ligado com fígado e também está ligado com raiva, ressentimento. Certo. E daí o amarelo, rim, insegurança, medos, baixa estima. E vai formando um conjunto de cores, assim, né? E é necessário depois fazer uma desintoxicação mental, emocional, né? Uma limpeza geral e nos órgãos também. Que ótimo. E me diga alguma coisa, para o reflexoterapeuta, né? Qualquer pessoa pode aprender iridologia ou precisa ter, assim, já algum conhecimento prévio? Porque é um conhecimento todo novo, né? Para muita gente que nunca ouviu falar isso. Não, é acessível para qualquer pessoa. Só ter esforço, dedicação e querer mesmo entender a pessoa que está na sua frente, porque é único. Sabe para quem quer iridologia? A iridologia é para aquelas pessoas que não gostam de horário. Sabe, de trabalhar das 8 às 5 todos os dias, aquele trabalho maçante, rotineiro, porque cada avaliação é uma experiência, você pode atender numa cidade, atender na outra, atender online. Na quarta-feira, hoje eu não quero trabalhar. Ok, você não trabalha. Então, é uma profissão que você sempre tem uma novidade, uma aventura, cada pessoa é única. Então, é para aquelas pessoas que não gostam de chefe, não gostam de horário determinado, elas gostam de fazer o seu próprio horário, são os empreendedores. As pessoas que não gostam muito de lugar fechado. Então, sempre tem aventura. Tem muitos alunos que atendem no interior do país que pegam o seu carro e vão entrando nas cidadezinhas pequenininhas. Porque, imagina, você é médico dos olhos, né? Ter conhecido como médico dos olhos. Sim. Mas, na verdade, a gente não olha o olho, só o olho, né? A gente vê o corpo todo no olho. Exato. Então, é como se fosse uma espécie de um clínico geral natural, vamos colocar assim.
E não só clínico, como também ajuda no lado emocional, Exatamente. né? Exatamente. Então, ou seja, porque o que as pessoas não entendem é isso. Aí eu comecei a passar mal, deve ter sido alguma coisa que eu comi, e as pessoas não associam o Não que ela associam. passou que levou aquilo, né? Exatamente. E me diga uma coisa, como são essas sessões de iridologia? Então, a pessoa quando ela chega, então a gente tira a fotografia do olho dela, coloca na tela e vai explicando tudo que está aparecendo, fazendo algumas perguntas, né? Porque a íris ela ajuda a fazer as perguntas certas, né? Na sua história da família do seu pai, porque a íris ela mostra a genética dominante do lado do pai e do lado da mãe. Então, genética do lado da sua mãe. Tem alguém que já teve açúcar no sangue elevado, uma diabetes, né? Porque eu estou vendo um sinal de alteração de pâncreas e eu estou vendo que ela traz uma genética da mãe. Então, eu vou fazendo as perguntas chaves, assim. O que lhe aconteceu aos 32 anos? Não, é pontual, assim? É matemático. Sério, que A legal. íris é matemática e geometria. Olha, Tudo cálculo matemático, tudo cheio de figuras, um octógono, um eneágono, né? Onde estaria a marcação no olho e vai mostrar a missão, né? O quem luta contra a missão e quem vai dar suporte para a missão realizar. olha só que legal. E aí você vê a deficiência que tem aí, então, olha, presta mais atenção nesse assunto aqui, Exato. né? Tá, eu tô perdida na vida, não sei qual que é a minha missão. A missão tá lá, ó, na área da fala, que tá na área da garganta, na área da comunicação. Eu não quero falar com ninguém, eu acho que eu não sei nada. Como não? Você tem a sabedoria que tá vindo do Pai, né? Um Então, dom que você tem. um dom, uma inspiração, eu sinto mesmo mas eu não consigo, por que está bloqueado, né? Daí você vai lá nos traumas, daí lá aos 3 anos de idade, daí aí eles mostram aos 3 anos. E esse sinal aconteceu lá quando a mãe mandou ela calar a boca, ficar quieta, você não sabe nada, sai daqui. Então isso foi bloqueado. Entendi. Daí tem que ir lá na coluna e fazer o desbloqueio. É muito gostoso mesmo, né? Então é um mundo, cada pessoa é uma situação diferente. Que ótimo. E me diga uma coisa, se a pessoa está nos olhando agora, nos assistindo agora, né? Então ela poderia tirar uma foto do próprio olho, né? Ou mesmo olho assim no espelho. Será que dá para ver a olho assim, nu, assim, olhando algum sinal tipo ansiedade? Será que dava para ver no olho da pessoa que os nossos internautas podiam se avalizar? Certamente. Você pode dar essa dica para eles? Certamente. Quer ver uma coisa bem básica, Osni? A cor do olho, que a gente estava falando naquela hora, né? Bom, se a pessoa verificou que o olho dela é marrom, marrom mesmo, né? As pessoas de olhos marrom já têm que cuidar com o aspecto cardiovascular. Só pela pigmentação da cor do olho, né? Da íris. Então, ela tem que dar atenção a coração, artérias, veias, tendência à anemia, tudo que está ligado com sangue. Sim. Se a pessoa tem o olho azul, já tem que cuidar com o sistema linfático, Olha. que é essa parte imunológica. Então, ela vai ter uma tendência a artrite, reumatismos, bronquite, rinite, todas essas ites, né? Por isso que eu falei do olho azul que fica esverdeado, porque aquele amarelo é catarro. Sim. Ela toma leite e forma aquela coisa parada, né? Não que uma pessoa de olho marrom não possa ter rinite, mas as pessoas de olhos azuis têm muito, né? E eu que estou lá mais para o sul, né? Mais para o sul do país, nossa, é muita gente ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é muita rinite, muita sinusite, muita congestão, porque é muita cuca, né? Chimia, né? Aquela geleia, né? A gente não sabe o que é cuca aqui em São Paulo, né? E chimia menos ainda, entendeu? Aquela geleia e aquele pão, sabe que é aquela farofa em cima do pão? Sim. Então é muito descendente italiano, de alemão, né? Muito no sul do país, então é muito desse catarro, né? Olho verde, as pessoas de olhos verdes já têm que cuidar com a parte digestiva. Tudo que está ligado com fígado, vesícula, pâncreas, estômago, intestino, a parte digestiva. Então, pela cor, você já sabe qual sistema que você tem que dar atenção. Agora, ansiedade, é muito simples. Tem umas linhas circulares que ficam na periferia do olho, geralmente, e dá para ver. Os celulares estão muito boas, as lentes estão muito boas, os celulares. Então, você pode iluminar com outro celular e você tira a foto com o outro celular. Sim. Né? E você consegue perceber umas linhas circulares que é a ansiedade.
Olha, que interessante. Dá E aí, pra quanto perceber. mais linhas, mais ansiedade a pessoa tem. Mais ansiedade. Ah, Mais contração muscular. Daí vai ter bruxismo, né? Aquela TM, pode ter muitas coisas assim. que ótimo. Então, um reflexoterapeuta ou um massoterapeuta ou um enfermeiro, eles podem fazer iridologia sem problema nenhum. Tranquilamente, E tranquilamente. vai acrescentar muito, né? Muito, muito, muito. Porque é uma simples foto e você tem que aprender a interpretar os sinais que estão ali. Claro que toda essa conjunção de interpretações, isso vai vindo com o tempo, né? Sim, lógico, experiência. Isso. Agora, você não é um fanático, né? Ou seja, você não vê só a iridologia, embora apaixonado. Você também teve outras aberturas e outros conhecimentos que também acrescentaram na iridologia. Claro, né? claro. Inclusive, eu tive o privilégio de fazer um curso com você e você também me deu a honra de fazer um curso comigo. Sim, Né? E também você foi também tratado com a reflexologia. exato. Então, para você, como a reflexologia te ajudou pessoalmente e profissionalmente? Então, até hoje eu faço, né? Às vezes não dá tempo no consultório, né? Mas eu quero utilizar os outros microsistemas para verificar assim a informação está ali, também está ali, também está lá, né? Aham. E a gente vai verificando que isso acontece. Que é o caso, por exemplo, de uma pessoa que se influencia demais. Então, aquela pessoa que eu vejo na íris dela, que é uma pessoa que tem uma abertura muito grande, que não pode, mesmo que tenha 10 mil bolsas, ela passa no shopping e olha aquela bolsa, mas essa cor eu ainda não tenho. E dela se influencia pelo preço que está em desconto, ela já quer comprar. Né? Ela não consegue colocar um filtro e não se influenciar. Né? E às vezes também fica pensando no que os outros vão pensar sobre ela, né? Fica extremamente preocupada em relação a isso. Que tem pessoas assim, né? Que Sim. não ligam porque os outros vão pensar, e outras que são exageradamente preocupadas com o que os outros vão pensar sobre ela, né? Inclusive, até na atual condição de internet, quantas visualizações eu tive, quantos Exato. likes eu tive. Então, deixa as pessoas meio neuróticas também, né? Sim, claro. E daí o que acontece? Eu vou lá nos pés e observo se o hálux, né? Que o hálux ele está virado para dentro, né? Sim, O hálux sim, virado sim. para dentro. Então, essa leitura dos pés na parte psicológica, assim, de entendimento de cada dedo, né? Muito interessante. Então, eu vejo ali na íris e muitas vezes a pessoa vai fazer uma técnica na maca ali, né? Vou fazer uma técnica com ela chamada biocibernética. A gente pode fazer uma hora uma conversa sobre isso também. Até aquela técnica que eu fiz em você. Você sentiu aquele relaxamento, lembra? Sim, foi muito bom. E daí a pessoa tira o sapato, tira a meia, daí ela deita ali, eu já dou uma olhadinha nos pés dela, peço para ela ficar de pé, e já dou uma olhadinha ali nos dedos e já anoto alguma coisa. Ah, conferiu, né? Juntou com aquela informação, consegui entender melhor, né? Por que a pessoa ela é tão desapegada da família, né? E daí eu vejo os dedos separados. Então, essas informações a gente vai sempre pegando, né? Que ótimo. Dos outros E microsistemas. sem falar que o do autoconhecimento e até conhecimento da família, né? Sim. Depende da família, até não quer que você olhe os seus pés dela. Exato. Né? Exatamente. Mas sabe uma coisa que eu vejo muito assim também relacionada à reflexologia podal? Eu pego mais a parte psicológica, né? Os fungos, né? Nas unhas, micoses, né? Sim. Você está no hálux direito, esquerdo, num outro dedinho lá, com a confiança, com o medo, esses desequilíbrios, né? E aí você vai para a íris e bate direitinho. Nossa, bate totalmente. Né? Bate totalmente. Gostoso, né? Fantástico. É muito bom. A biocibernética, né? Biocibernética. Ela veio de onde? Da Alemanha. Da Alemanha. Olha que interessante. Aportuguesando, né? Mas ela é o nome original, Biocybernetic, né? Que ótimo, por que Smith. ótimo. E você pretende se aposentar com que idade, mais ou menos? Uns 60 anos? Acho que é 120. Essa é a diferença de quem ama o que faz. Sim. Né? Então, quem trabalha por trabalhar não vê a hora que agora dá 65 anos para se aposentar. Mas quem ama o que faz quer viver o máximo de tempo para sentir sempre essa alegria, né? Então, eu falo que eu vou começar a pagar o INSS agora porque eu quero me aposentar com 105 anos, né? Brincadeira, eu já pago o meu INSS, tá, gente? Não tem nada a ver. Mas exatamente isso, essa paixão é muito gostosa. E os pacientes sentem essa paixão.
sentem essa preocupação amorosa com a gente, né? E como que eles se entregassem emocionalmente, né? Olha, estou na tua mão, faz comigo o que for o melhor para mim. É uma responsabilidade enorme, né? Sim, sim. Com certeza, porque ele está com alguma dor, né? Quando ele chega até nós, ele está com alguma dor. E ninguém diz sobre essa dor. Na medicina convencional, e ela está, né, com seus dias contados, né? Estava esses dias num evento de medicina funcional integrativa e realmente a mobilização de mais médicos com essa visão mais natural, de entender a pessoa como um todo, né? Que não tem como uma consulta de 10 minutos. Para você entender a pessoa em 10 minutos? Não dá, né? Não dá. Tem que ter mais tempo. E pega o pé, pega a orelha, pega a íris, e analisa aqui, junta, e a pessoa conta. E você, entendi, tá aqui. Eu fui num workshop do Pat Adams uma vez, né? Aquele palhaço médico, né? Que começou com isso. E ele disse que a consulta dele demora 4 horas. Olha, é um exagero, né? Mas 4 horas de consulta, porque ele quer conhecer a pessoa totalmente para falar assim, não vou te dar remédio nenhum. Ó. Que as pessoas pensam que só o remédio vai ajudar. Exato. Né? E quando às vezes o remédio acaba prejudicando em alguns casos. É ótimo em alguns casos, é necessário. Né? Sim, mas em outros casos acaba piorando bastante. Exatamente. Né? Muitos casos, antes da pessoa utilizar um descongestionante nasal. Imagina, uma vez encontrei uma filha de um casal amigo, assim, 9 anos de idade. Daí estava em casa e começou lá, mãe, dá para mim o remedinho. Daí a mãe tirou um descongestionante nasal, 9 anos. Eu olhei aquilo, meu Deus, mas ela usa de vez em quando, né? Não, é viciada nisso daqui. Naquele descongestionante nasal. Sim. E eu tinha em casa lá, ela estava em casa, eu peguei um óleo essencial de hortelã-pimenta. É um outro tipo de hortelã. Sim. Você coloca 2 gotinhas na mão, né? Falei para ela esfregar, já é divertido, né? Você está brincando. Falei para ela fazer uma conchinha e fechar os olhos e ficar inalando. Alguns segundos ali. Sim. Daí terminou, limpou tudo, descongestionou tudo. Falei, viu, não precisa usar esse remédio químico, esse aqui é da natureza. Daí eu fui lá no quintal e mostrei, essa aqui é hortelã-pimenta. Que legal. Então ficou uma coisa lúdica, porque imagina a criança, ela não sabe. Meu Deus, isso vai afetar não só as vias respiratórias, como coronárias também no futuro. Sim, precisa, né? Último caso, né? Sim. Então é isso que a gente está fazendo, é muito importante, sabe, Osni? Porque muita gente não sabe. Não sabe nem o que é íris, né? Que é a parte colorida. Exato. Né? Que você falou, foi bom. Que a menina dos olhos acha que é a íris, e é a pupila, a menina dos olhos, que é a parte preta, né? Sim. Que o olho pode mostrar muita coisa sobre a pessoa, né? Quando eu falo, eu sou iridologista, né? As pessoas falam, o que é? Do olho? Sim. Nossa, então eu tô com uma catarata. Não, eu não sou oftalmologista. É interessante. Eu vejo no olho o corpo todo. Sim, muito bom. Então alguém fala, ele trata, sei lá, doença de Crohn, né? Aquela inflamação no intestino. Sim. Daí acha que eu vou colocar a pessoa na maca e ver a barriga. Sim, apertar a barriga dela. Daí eu vou lá no olho. Como assim? Mano, o povo tá na barriga, não tá no olho. Né? Porque o olho mostra o corpo todo, assim como os pés mostram o corpo todo, né? São microsistemas, né? Que ótimo. Paulo, olha, foi muito bom, tá? Você ter vindo aqui com a gente, esclareceu bastante. Né? Você não esqueça de participar, deixe sua pergunta no chat, não esqueça de deixar o seu joinha. Se você não se inscrever no meu canal, se inscreva no meu canal, que vai ter sempre essas e outras ótimas informações. Tá? Paulo, suas palavras finais, se puder deixar para os nossos internautas que estão muito animados em conhecer você. Legal. Gente, você então que é das terapias naturais, né, que está buscando aí acrescentar algo nas suas técnicas, nas suas práticas, viu que nossa conversa a gente utiliza às vezes mais de um microsistema, né? Então você que é reflexologista podal, reflexoterapeuta podal, quando você vê lá, por exemplo, na área do fígado ou do estômago, quando você toca lá e a pessoa sente dor, sente um desconforto, ou quando você vê um aspecto emocional. Você ver num outro microsistema que é a íris vai te ajudar demais, né? Osni, vai complementar demais essa avaliação. Vai te ajudar a entender, por exemplo, no caso do estômago, se é uma pessoa que tem hipercloridria, muito ácido no estômago, ou se é uma pessoa que tem pouco ácido no estômago.
né? Isso a íris ela mostra se está hiper, se está hipo e se tem fundo emocional. E você vai conseguir, numa abordagem de iridologia clínica, saber qual planta, qual extrato, qual floral, qual óleo essencial, que vai ser mais adequado para tratar aquela pessoa também. Então, ver no olho e tratar. Então, isso é uma mensagem que eu queria te dar, que às vezes as pessoas pensam, mas o microsistema já nem entendo direito esse microsistema, estou estudando muito, mas vai te ajudar a tudo fazer sentido, né? Uhum. Tudo vai se juntando como um quebra-cabeça, né? E aumenta a confiança sua em você e do seu paciente em você. Exatamente. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Valeu, e se você quiser mais informações sobre o Paulo Solano, nós vamos deixar aqui no link, tá, os contatos dele, tá, que você poderá falar também diretamente com ele e tirar outras dúvidas sobre tratamentos, cursos e assim por diante. Tá? Esse é o nosso podcast da Reflexologia. Eu quero lembrar você que tudo é simples ou muito simples, então não complique o resto. Meu forte abraço. Te vejo no próximo podcast.